Olá, eu sou Lucas Mella, sou psiquiatra, especialista em psiquiatria geriátrica. Estou aqui para falar um pouco sobre demência. Demência significa uma perda grave das capacidades cognitivas, como memória, concentração, raciocínio, capacidade de compreensão do mundo. De forma que a pessoa não é mais capaz de exercer as funções que habitualmente exercia. Trabalhar, cuidar da casa ou cuidar de si mesmo. As doenças que causam demência são chamadas de transtornos neurocognitivos. Em primeiro lugar, temos a doença de Alzheimer, que corresponde a mais ou menos 75% dos casos. Em segundo lugar, a doença vascular, pegando em torno de 15 a 25% dos casos de demência. Em todo o mundo, são 50 milhões de pessoas vivendo com demência, dados de 2015, uma expectativa de aumento exponencial, chegando a 130 milhões em 2050. Um aumento que tende a ocorrer principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, onde o envelhecimento da população ainda está em curso, onde ainda tende a aumentar o número de pessoas com 60 anos ou mais. Não há tratamento curativo para a demência, mas medicamentos ou mesmo tratamentos não medicamentosos podem reduzir a velocidade de progressão do declínio cognitivo, preservando as capacidades da pessoa por mais tempo. E em 2019, a Organização Mundial de Saúde lança os pilares do enfrentamento para a demência, no qual um deles é a prevenção. Prevenção de demência se faz combatendo os fatores de risco para a demência. Temos fatores de risco não modificáveis, como a idade ou como a genética, na qual não há o que a gente fazer. No entanto, temos fatores de risco modificáveis, os quais a gente pode prevenir de forma a prevenir a instalação de demência. Ao longo da vida, o principal fator modificável é a educação, principalmente a educação básica, aumentando a escolaridade das pessoas. Nos primeiros anos de educação, teremos um impacto grande em prevenção de demência. Em segundo lugar, a conscientização. É importante que as pessoas se conscientizem de que perder a memória não é normal com o envelhecimento, mas pode ser indicativo de uma doença que leve à demência. Então, valorizar a percepção de declínio cognitivo, de perda de memória e outras capacidades, e investigar, marcando uma consulta médica para entender o que pode estar por trás disso, é fundamental para quanto mais cedo a gente identificar pessoas em risco para demência, mais cedo possamos intervir e, portanto, prevenir a instalação de demência. Nesse curso, nós temos um estágio no qual há o comprometimento cognitivo leve, ou seja, a pessoa não mais é capaz de ter uma memória 100% como tinha antes. A memória sofre um declínio, mas esse declínio é leve, de forma que não causa incapacidades para a pessoa. As pessoas que têm o comprometimento cognitivo leve têm um risco maior de desenvolver demência do que outras pessoas. E nessas pessoas, nós temos que intervir exatamente para prevenir essa conversão para a demência. As principais intervenções para a prevenção de demência no comprometimento cognitivo leve são resolução de causas modificáveis, o que significa identificar fatores nos quais
o tratamento resolva o declínio cognitivo. Por exemplo, falta de vitaminas, alterações de hormônios, como o hormônio da tireoide, uso de medicamentos que causam prejuízo para a memória, como calmantes, como alguns remédios para dor. Corrigindo isso, a memória tende a normalizar e de forma a isso não caminhar para uma demência. Segundo lugar, controle de fatores de risco cerebrovascular, ou seja, pressão alta, diabetes, colesterol alto, cigarro, abuso de álcool, devem ser combatidos de forma a preservar a saúde vascular do cérebro e, consequentemente, evitar o dano cerebral e a progressão para um comprometimento grave da memória, ou seja, para a demência. Terceiro lugar, tratamento da depressão. Depressão também é uma doença que acomete a cognição e que aumenta o risco para a demência. Então, tratar de forma eficaz os sintomas depressivos é fundamental. Estimulação cognitiva, fazer tarefas que ajudem a estimular a memória, o raciocínio, a concentração de forma global, desde palavras cruzadas até uma leitura, acompanhar uma série, acompanhar as notícias no jornal, até atividades mais complexas que exijam mais da cognição, como, por exemplo, aprender novos cursos de língua, curso de artesanato, curso de fotografia, tudo isso age estimulando os neurônios e preservando por mais tempo a memória. Dieta do Mediterrâneo é uma dieta que segue os hábitos de países do Mediterrâneo, como Itália e como Grécia. Essa dieta ela é composta principalmente pela hidratação, consumir bastante líquido. Segundo lugar, usar azeite de oliva extra virgem, usar proteínas principalmente de peixe, que são ricas em ômega 3, uso moderado também de vinho tinto, que é rico em resveratrol e flavonoides. Todo esse composto, todo esse hábito alimentar está associado à melhor nutrição dos neurônios e também à prevenção de demência. Atividade física aeróbia regular, ou seja, uma caminhada de pelo menos 150 minutos por semana já é suficiente para a gente conseguir ter um impacto em termos de saúde cognitiva, de prevenção de demência. Aqui pode envolver também natação, aqui pode envolver uma corrida leve e o que a pessoa gostar de fazer de atividade física. E por último, segmento semestral ou anual. Da mesma forma que nós fazemos um segmento médico para prevenir câncer de mama, câncer de próstata, diabetes, pressão alta, temos que fazer um segmento cognitivo quando temos um comprometimento cognitivo leve. Quando a nossa memória não está 100%, é importante investigar e acompanhar a evolução dessa memória de forma a identificar uma progressão do declínio cognitivo e fazer um diagnóstico precoce de demência, instalando um tratamento precoce e mais efetivo. No SECOM, nós temos o programa Cuide da Sua Memória, que é justamente voltado para atender pessoas com 55 anos ou mais que percebem que a sua memória não está mais como era antes e é importante cuidar dessa memória, fazendo avaliação e fazendo segmentos
e os tratamentos que desenvolvemos no programa Cuide da Sua Memória. Durante a pandemia, pela Covid-19, o programa ele está suspenso devido à quarentena, mas assim que for possível retomar os atendimentos presenciais, for possível retomar as oficinas de memória, isso será feito, isso será divulgado para toda a comunidade da Unicamp. E até lá, não deixem de cuidar da memória, não deixem de prevenir o declínio cognitivo e a demência. Tchau.